Pai Celestial, eterno Deus, nós nos lembramos daquele dia que o Senhor ministrou a ceia pela última vez. E o Senhor disse aos seus discípulos: desde já me angustio para que tome convosco do fruto da vide na casa do meu Pai. E esse dia se aproxima, Pai, quando vinho e pão vamos comer lá nas bodas do Cordeiro. Todas as coisas ficaram para trás, somente agora vivendo a eternidade contigo. Que privilégio, Pai, que privilégio. E aqui estamos esta noite reunidos para mais um culto de ceia. Não sabemos quantos ainda teremos pela frente. Não sabemos se esse pode ser o último, mas sabemos que um dia tomaremos pela última vez, Pai. E nós te agradecemos porque o Senhor tem nos levado de ceia em ceia, de mês em mês, de ano em ano, sempre vencendo e avançando, Pai. Nunca permita que nós pense que é por nós que fazemos isso, porque não somos capazes. Mas é a graça, bendita graça, que tem nos mantido desta forma, Pai. E aqui estamos esta noite reunidos para cear contigo, para, ó Deus, em memória, agradecer o Senhor pelo que fizeste por nós e louvar o Senhor pela tua grande graça e misericórdia. Receba, Senhor, o louvor, receba os cânticos, que possam ser aperfeiçoados para chegar a Ti como um cheiro suave e agradável. E agora, Pai, o pão, o alimento, seja partido, repartido aos corações, no nome de Jesus, que o Senhor possa usar-me como um vaso em Tuas mãos, para que a Tua palavra possa fluir com liberdade, Pai. No nome de Jesus Cristo, que o Senhor me dê a graça agora, Pai, para tomar todo o controle e assim trazer a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Que Deus continue abençoando a todos no nome de Jesus. Amém. Há uma atmosfera muito boa e essa atmosfera é a presença dele aqui entre nós. Amém. Deus possa cada dia nos levar mais profundamente nele, né? Esse é o nosso desejo. E é um prazer poder estar com vocês, mais uma vez aqui reunido, e poder junto louvar a Deus, amém? A minha esposa me acompanha, está aqui na frente, o Misael, meu filho, também minha cunhada ali atrás, e minha sobrinha. E viemos para estar com vocês, e tive a surpresa de encontrar o Manão por aqui também. E assim todos nós reunidos com esse mesmo objetivo, amém? Convido vocês para abrir vossas Bíblias, aproveitando que estamos em pé, em Lucas capítulo 1 e depois 1 Coríntios capítulo 15. Nós temos vindo de bons cultos, né? Sexta-feira ali em Capão da Canoa, ontem em Túnel Verde, e uma presença muito gloriosa de Deus em cada culto. E isso, irmãos, só é possível quando a igreja ela está no nível certo, né, para receber a presença de Deus. Eu me lembro que em algumas oportunidades, quando a gente está lendo as mensagens, quando chega o momento da fila de oração, eu não sei se vocês já observaram isso, mas quando chega diante do profeta, o paciente, e ele diz assim: eu não te conheço, mas vejo que você é uma cristã, porque o teu Espírito, ou melhor, o Espírito Santo recebeu boas-vindas, né? Quantos já viram isso? Então,
o profeta percebia que era um cristão porque o espírito daquela pessoa estava dando boas-vindas para a presença de Deus. E eu digo isso para a glória do Senhor, que Deus tem abençoado vocês e vocês têm estado em um nível muito especial para receber a palavra de Deus. E o meu desejo é que Deus vos mantenha cada dia assim, amém? Nesse bom espírito e nessa atmosfera especial que tem sido, amém? E o profeta, na mensagem A Visão de Patmos, ele fala sobre João na ilha de Patmos, quando a Bíblia diz que ele estava no Espírito no dia do Senhor. E aí ele para e diz assim: a isso eu chamo a totalidade de uma vida cristã. O que é, então, a totalidade de uma vida cristã? Estar no Espírito. Amém? Vamos ler, irmãos, São Lucas, capítulo 1, versículo 26 ao 38. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-o, ela turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado o Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e este é o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Agora vamos em 1 Coríntios 15, verso 1 e 2. Primeiro livro de Coríntios, capítulo 15, versículo 1 ao 2. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis. Eu quero que os irmãos guardem essa palavra, permaneceis. Pelo qual também sois salvos, se retiverdes tal como vô-lo tenho anunciado. E se não é que crestes em vão. Então, a primeira parte aqui, o final do primeiro versículo, fala sobre o evangelho que vos tenho anunciado, o qual também recebeste, no qual também permaneceis. Pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, quer dizer, se o manter, tal como vô-lo tenho anunciado. Amém. Podeis assentar? E que Deus abençoe sua palavra. Eu quero, irmãos, quem estava ontem ali em
no túnel verde. Nós falamos sobre se manter, o poder da atmosfera do lugar santíssimo, terceiro átrio. E hoje eu quero continuar na mesma linha, no mesmo tema, com o título Mantendo a Atmosfera. Amém? Nós falamos ontem sobre entrar nessa atmosfera, a atmosfera do terceiro átrio, e hoje nós vamos falar sobre se manter nessa atmosfera. Amém? Porque é muito bom nós entrarmos na atmosfera. É muito bom nós sentirmos a presença de Deus no culto. A presença de Deus, ela traz júbilo, a presença de Deus, ela nos faz chorar, ela nos faz nos alegrar, mas ela só terá resultado em nossa vida se nós nos mantermos naquela atmosfera. É necessário um tratamento espiritual. Quando você vai no médico, você está doente, o doutor faz os exames e ele encontra o problema. E ele te dá o remédio. Às vezes é um tratamento para 8 dias, 15 dias, às vezes 30 dias ou mais. E você sai com o remédio, você toma o primeiro comprimido, você não sente nada, nenhuma diferença. Mas não é por isso que você não vai continuar tomando. Assim, muitas vezes você propõe perante Deus, eu vou buscar a Deus para vencer este problema, vencer essa fraqueza, e você ora, você jejua, você lê a Bíblia, e depois parece que está tudo igual. E aí é onde o diabo vem e diz, não adianta. Mas você faz o quê? Você vai continuar. Você não pode pensar que somente em uma busca só você vai resolver o problema. Deus, ele não age como um mágico. No estalar de dedo, resolveu o problema. Se Deus fizesse isso, Deus faria de nós as pessoas mais impacientes. É como aquela mãe que o menino pediu algo, ela para tudo para lhe dar. Ela vai fazer com que aquela criança se torne impaciente, vai ser um problema na vida daquela criança quando crescer. Tem que saber esperar. E Deus, irmãos, ele não dá aquilo que nós pedimos no momento que nós pedimos. Mas isso não significa que ele não te respondeu. Ele responde já, na hora que você pediu, ele já te responde. Quando Daniel estava buscando a Deus, lembra? Ele foi buscar a Deus e ele orou por 21 dias. E no 21º dia, o anjo do Senhor apareceu e disse assim, Daniel, acabo de ser enviado da presença de Deus. Foi isso? Não. Daniel, desde o princípio das tuas orações, eu fui enviado. Quer dizer, quando ele fez o primeiro contato com Deus, a ordem já saiu da parte de Deus. Mas Deus vai permitir com que você vai golpeando, vai buscando, vai se aproximando, porque isso é saúde para você. Isso é saúde para a tua alma, amém? E às vezes nesse tratamento você toma primeiro dia, segundo dia, terceiro, quarto dia, os sintomas desapareceram. E aí é onde muitos cometem um erro fatal. Para de tomar o remédio. Já estou curado. E aquela bactéria, ela vai voltar. E ela vai voltar agora com força total. Ela vai voltar agora, ela vai voltar simplesmente adaptada contra aquele remédio, não vai fazer mais efeito. Você tem que fazer o tratamento até o final. E aí é onde nós falhamos muitas vezes. Nós buscamos a Deus quando sentimos que aquele problema se foi, a gente para com a oração, para com o jejum,
e aquele problema vai vir agora mais forte do que antes. Por isso nós temos que ir até o fim. Até o fim. Eu me lembro, eu já contei isso várias vezes, mas quando eu era um jovem, eu me lembro que eu determinei diante de Deus tirar um dia de consagração. E no meu pensamento era que naquele dia eu ia buscar a Deus para ter uma vitória. E então eu jejuei, eu orei, eu mantive o dia na presença de Deus. E no culto da noite eu fui para a igreja com aquele plano formado. Quer dizer, eu vou lá e Deus vai vir e vai simplesmente resolver. É assim que nós pensamos muitas vezes. Mas eu lembro que naquele culto foi muito maravilhoso. A presença de Deus desceu e eu comecei a glorificar a Deus. E foi ali, enquanto eu estava na presença de Deus, ali com os olhos fechados, glorificando a Deus, eu vi uma gota de azeite que se desprendeu e pingou. E na mesma hora eu entendi que aquele dia de consagração foi uma gota do azeite que gotejou sobre a minha vasilha. Mas que eu precisaria continuar batendo, buscando, me consagrando, para que a cada dia esse gotejar fosse constante até então completar. Amém? Então Deus, Ele faz dessa maneira. E nós viemos à igreja e sentimos a presença de Deus, o que é maravilhoso. E aí é onde nós fazemos aquele plano, aquela ideia. Hoje eu recebi minha vitória. E na segunda-feira parece que tudo está normal. Parece que os problemas estão do mesmo jeito. E o diabo vem e diz, viu? Foi só emoção. Você não recebeu nada. E a pessoa derruba os braços como que dizendo, realmente. Mas não, a vitória, irmãos, aquele momento que a presença de Deus veio, Ele veio para fazer a obra. Mas agora você vai ter que manter essa atmosfera. Para que essa atmosfera, sendo mantida, ela vai produzindo em você esse trabalho de transformação. Amém? Por isso o tema é mantendo a atmosfera. Mantendo a atmosfera. E a verdadeira capacidade, irmãos, de alguém, ela não se mede pela força, mas ela se mede pela resistência. Você pode ter força para erguer um peso, mas se você não tiver resistência para manter o peso, de nada adianta a tua força. Então, às vezes, nós damos aquela boa arrancada, mas não temos a resistência para manter. E é isso que Deus espera de nós, que nós nos mantenhamos na atmosfera a qual Deus veio e nos visitou naquele culto, ou Deus veio lá no quarto e te visitou, Deus veio lá no trabalho e te visitou, e aí você vai agora dizer, Senhor, me dá graça, para eu ter resistência, porque o Senhor me deu graça para ter força e trazer essa atmosfera. Porque ontem nós ouvimos lá no Túnel Verde que é a atitude das pessoas que traz o sobrenatural. Então Deus te deu graça para que através dessa atitude, vamos chamar isso então de força, você conseguiu trazer a presença de Deus. Agora você vai precisar pedir a Deus graça para ter resistência. Quando as pessoas fazem como é que chama a corrida, maratona, né? 20 quilômetros, às vezes 40 quilômetros. O que vale ali para o prêmio não é a força da arrancada, mas é a resistência. Às vezes alguém arranca com tudo, parece que vai chegar 1, 2, 3 horas na frente, mas não tem resistência. Logo os outros vão passando e ele fica lá para trás. Então, irmãos, Deus, Ele tem tudo isso para nos dar, força e resistência.
No capítulo 5 de 1 Pedro, versos 6 e 9, a palavra do Senhor diz assim, observe, capítulo 5 de 1 Pedro, versos 6 ao 9. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Olha agora, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando, quer dizer, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Agora olha a sequência. Ao qual resisti firmes na fé. Resistência. Resistir firmes, porque você pode ter força para expulsar o diabo, e ele vai sair, mas se você não tiver resistência para resistir firme naquele propósito que você fez, ele volta. Então veja, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Então isso já deixa de lado também a lamentação. Porque eu sou um sofredor, parece que todas as lutas estão em mim. Não, a Bíblia diz, ao qual todos os irmãos na terra passam pelas mesmas aflições. Não tem ninguém passando mais aflições. Quem sabe, a tua aflição não é a mesma do outro. Mas, se você estivesse passando a aflição do outro, você iria desejar voltar a ter a tua aflição. Então, Deus vai dar força de acordo com o problema que você vai carregar. E o que você tem que fazer? Então, resistir firme. Deus nunca escondeu de nós, irmãos, os problemas. Quando Israel saiu do Egito para a terra da promessa, e quando eles chegaram ali, no Jordão, ou melhor, em Cades Barneia, e Moisés mandou os 12 espias para olhar a terra. Quando eles voltam de lá, 10 deles disseram, a terra é boa, mas nós não podemos possuir. Porque lá tem gigantes, as cidades são muradas, e nós não temos como vencê-los. Josué e Caleb viram os mesmos problemas, mas com um olhar diferente. Eles disseram, nós podemos, se tão somente agradarmos o Senhor, Ele nos dará a terra. Deus, irmãos, não tinha escondido deles que eles teriam que enfrentar gigantes. Deus já tinha falado, Deus nunca esconde de nós os problemas. A questão é que parece que às vezes não prestamos atenção no que Deus falou. Ele disse, no mundo vocês vão ter aflições. Foi assim que Jesus disse? Foi. Então, quando você passa por alguma aflição, não fique achando que, eu não esperava por isso. Ele disse, no mundo vocês terão aflições. Mas o que ele fala na sequência? Se acovarde, se desespere? Não, ele diz, tende bom ânimo. Tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E quando ele diz, eu venci o mundo, está muito claro o que ele quer dizer. Vocês também vencerão. Em Provérbios 22:10, não me falha a memória, diz assim, se te mostrares frouxo no dia da angústia, pequena será a tua força. Então, você tem que enfrentar o problema olhando nos olhos dele. E não se acovardar. Quarta-feira eu falava ali para a igreja. Nós vivemos em um tempo hoje, irmãos, que os hospitais, as clínicas estão cheias de pessoas em depressão. Mas por quê? É o mal da era. Mas por que é o mal da era? Irmãos, saiba que o diabo ele sempre vai atingir quando ele vê uma brecha. E se você observar, a depressão ela surge do quê? Ela vem, irmãos, na maioria das vezes, pelo sedentarismo. Quando Deus, irmãos, se vê vamos olhar o carro. Quando você gira o carro, o pneu, o alternador lá vai produzir energia. Quer energia? Tem que girar. Se não girar, vai
simplesmente acabar a energia. Deixa ali a luz ligada. Vai gastar, apagou. Mas se você fazer o que é para o carro fazer, fizer o que é para o carro fazer, que é girar, ele vai sempre produzir. Deus, quando nos fez, Ele fez o seguinte: vocês vão precisar da felicidade, vocês vão precisar do ânimo. E Ele fez com que, quando vocês se exercitarem, vocês vão produzir o hormônio da felicidade. Pronto. Está tudo programado, está tudo certo. Mas o problema é que nós levantamos da cama, caminhamos 2, 3 passos, vamos até o banheiro, depois vamos para a mesa, saímos, entramos no carro e o nosso alternador não produz. E o diabo vê o quê? Uma oportunidade. E ele lança a infelicidade, a tristeza, a angústia. E aí as pessoas fazem o quê? Aceitam. E quando você aceita, Deus não pode fazer nada. Deus não pode fazer nada. Eu fiquei muito feliz com o testemunho de um irmão bem simples, ele me contou isso. Ele disse: eu fui no médico, foi feito os exames e o doutor olhou e disse: você está com diabetes. E começou a prescrever a receita. Eu disse: não, eu não aceito isso. Eu não aceito, doutor. Pode fazer os exames de novo. O doutor olhou para ele e disse: tudo bem, vamos fazer os exames. Fez os exames novamente. Quando ele voltou, o doutor disse: não tem mais nada. É isso, você não pode aceitar. Entende? Você não pode aceitar. Você primeiro tem que fazer o quê? Não dê brecha para o diabo. Quando, irmãos, Elias, porque Deus, irmãos, parece que eu estou saindo um pouco fora, mas quem sabe Deus quer alcançar alguém com isso. Quando Deus vai fazer alguma coisa, você não pense que Ele vai usar algo fora daquilo que Ele já fez, que Ele já criou. Ele vai tratar contigo dentro da estrutura que Ele já fez antes da fundação do mundo. Ou melhor, que Ele fez ao criar o mundo, que Ele fez ao criar você, Ele vai usar essas estruturas. Quando Elias, porque a depressão, ela vem por frustração, ela vem por falta de exercício, ela vem também por uma alimentação que te deixa sem vitamina, o teu cérebro precisa. E aí então, quando o diabo vê todas essas oportunidades, você acha que ele vai pensar 2 vezes para jogar um espírito de depressão em você? Não vai pensar 2 vezes. E Elias, se vocês observar, ele era um homem de Deus e ele se preocupava. E quando você se preocupa, você vai ter que vigiar para não enfraquecer a sua mente. Então Elias, preocupado com o povo de Deus, Israel largou a fé no único Deus, passou a adorar a Baal, e ele preocupado, ele fez o quê? Reuniu todo o povo no Monte Carmelo. Todo o povo se reuniu ali, aí ele chegou e disse assim: não vamos discutir. Em outras palavras, foi isso que ele fez. Não vamos discutir aqui sobre a minha fé e a fé de vocês. Vamos só fazer o seguinte: se Deus é Deus, sigamos a Deus. Se Baal é Deus, sigamos Baal. Mas para nós saber isso, faz o seguinte: vamos fazer um altar, eu faço o meu, vocês fazem o vosso. O Deus que for Deus vai responder com fogo. Coloque o holocausto, tudo ali em cima, lenha, mas não põe fogo. E os sacerdotes de Baal fizeram primeiro, e a Bíblia diz, vocês sabem, clamaram até o meio-dia, quase o meio-dia, Baal não respondeu. Aí chegou a vez de Elias, reparou o altar, colocou o sacrifício, se ajoelhou e só disse: Deus, para que o teu povo saiba que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra tenho feito essas coisas, manda fogo. Na mesma hora o fogo desceu. Pensa, irmão, a alegria do coração daquele profeta. Quando ele olhou para o povo boquiaberto, diz: realmente Deus é Deus. Ele pensou: ganhei a nação para Cristo agora. E ele estava maravilhado, mas quando ele sai do culto, ele sai do avivamento, chega a notícia: Jezabel vai te matar. Que frustração. Depois de tudo isso,
Você está proibido a fazer cultos. Você não vai poder mais falar sobre esse Deus. Irmãos, isso foi uma frustração que jogou ele para baixo. Porque somos humanos. Mesmo como profeta, ele entrou em um certo esgotamento, uma depressão. Olha a história dele. Ele saiu dali, foi para debaixo de um pé de zimbro e pediu a morte. Sintoma de pessoas com depressão. Só que ele não buscou a morte por suas mãos, porque isso vocês sabem para onde vai. Ele pediu, ele desejou morrer. E ele disse: Senhor, eu não sou melhor do que os meus pais. Leva-me. O que Deus fez? Aí que eu quero chegar. Deus poderia fazer assim, ó, soprar a vida sobre ele e ele se sentir transformado, renovado. Deus estaria trabalhando sem usar aquilo que ele mesmo criou. O que Deus fez? Desceu até ali, chamou os seus anjos e fez um pão de milho com bastante vitaminas. Deus sabia que o seu profeta estava esgotado. Ele precisava cuidar da sua saúde. E ele comeu e dormiu de novo. Aí, mas para dormir, o profeta disse que Deus chamou um coral de anjos. Ele precisava descansar. Ele precisava de um repouso. Ele dormiu, descansou, repousou. Deus acordou e disse para o anjo: faz mais, despeja mais vitamina, bastante vitamina. E ele fez mais um pão e ele comeu. Aí Deus disse: agora, vai fazer exercício, meu profeta, vai caminhar. E ele caminhou por 40 dias. Será que havia alguma depressão depois disso? Não, ele estava totalmente renovado. Deus usa, irmãos, aquilo que ele fez. Então, quando você se sentir pressionado por esse espírito, primeira coisa, não aceite. Segundo, procure ver aonde o diabo está encontrando brecha para te atingir. Vai fazer exercício, vai buscar umas vitaminas boas, vai se alegrar em Deus. Lembra da escritura: se te mostrares frouxo, pequena será a tua força. Uma vez o doutor falou sobre essa questão de depressão, ele disse: o remédio é somente uma bengala. O remédio não é o que vai curar. O que vai curar é você eliminar a causa. O sedentarismo. Mas é isso, irmãos. Saí do meu tema, mas eu creio que Deus quer ajudar alguém. Você vai, não aceita, não deixa o diabo jogar isso sobre você. Quando vem, diga: eu não aceito. Esses dias um irmão me mandou uma mensagem, pediu para mim ir até a casa dele, estava ruim, sendo atingido, um jovem, atingido por um espírito de depressão. Vontade de dormir, desânimo, angústia, coração acelerava, corria para o UPA, fazia exame, não encontrava nada, ia para casa. Eu vi, ele está sendo atingido por um espírito, uma doença de depressão. Eu disse: irmão, você vai fazer o seguinte, eu vou orar por você. Mas você não vai aceitar isso. Amanhã, eu sei que Deus pode fazer no instantaneamente aqui um milagre, tirar esse mal de você. Se Ele fizer, amém. Mas se Ele quiser te curar pela via natural, em outras palavras, amanhã, quando você sentir os sintomas, você diga: eu não aceito. Glorifique a Deus. Quando foi final de semana, estava o testemunho dele na igreja, dizendo que ele recebeu a oração. No outro dia aquilo veio sobre ele, aqueles problemas, mas ele começou a glorificar a Deus, e aquela sombra foi embora. Aquela sombra foi embora. Aleluias. Então é um espírito da era, irmãos. Mas você não foi feito para carregar nenhuma marca do diabo. Se você aceita, o que Deus pode fazer? Não aceite. O profeta diz assim, ó: peça grandes coisas para Deus. Ele disse: para Deus te dar coisas grandes ou pequenas, para Ele é tudo igual. Já que vai pedir, peça bem. E Deus vai te dar.
Ontem o Manão falava, alguém diz assim, mas eu tenho medo de Deus me abençoar e aí eu me desviar. Então peça graça, se o Senhor me der, me ajuda a te honrar com aquilo que o Senhor me dá. Deus quer abençoar o seu povo. Deus quer abençoar em tudo. Mas nós precisamos, irmãos, ter essa graça para olhar e dizer, Senhor, me ajude eu exercitar, me ajuda eu me movimentar a minha fé, me ajuda, Senhor, não quero carregar, porque, irmãos, uma pessoa ela pode ser atingida por uma depressão, isso não vai levar ela para o inferno, mas vai tirar o gozo dela, vai tirar o prazer dela aproveitar a alegria, tudo que Deus tem de bom para você. Deus quer que nós viva com abundância. Amém? Mas vamos voltar ao nosso tema. Então, a verdadeira capacidade não se mede pela força, mas pela resistência. A resistência de manter. E quando você não tem resistência, você vai perder o crédito, você vai perder a fé até mesmo na força. Não adianta. Eu consegui, eu levantei o peso, mas logo meus braços esmoreceram. Senhor, me dá resistência. Ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Então não vamos lamentar que nós somos os sofridos. Nós somos um povo especial. Nós somos o particular tesouro de Deus. Tua casa é para ser uma casa feliz. Tua vida é para ser feliz. Deus quer isso para nós. Lembrando conta aquele caso do homem de cor que não conhecia melancia, aquele senhor escravo. E ele chegou num determinado lugar e alguém lhe deu um pedaço de melancia e ele, ao comer aquela melancia, ele gostou tanto. Ele não sabia o que era aquilo, mas ele olhou e disse, tem mais disto? E o profeta diz assim, quando Deus te dá algo, você tem que dizer, tem mais disto, Senhor. Eu quero mais da tua presença. Eu quero mais dessa paz. Eu quero mais dessa alegria. Eu quero mais desse gozo, Senhor. O que a palavra de Deus diz? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele foi castigado para que eu tivesse paz, para que você tivesse paz. Então, às vezes, irmãos, nós damos aquela arrancada e logo paramos. Um pastor, ele tem que ter essa sabedoria. Leva a igreja em um crescimento gradativo. Não dá aquela arrancadona e parar. Você vai simplesmente causar um problema, porque eles vão perder o incentivo. Quando você vai observar, quando Jacó estava vindo, e o seu irmão Esaú veio para matá-lo, e ele mandou presentes, porque Jacó era trapaceiro, ele era muito esperto. Ele enriqueceu na sua esperteza, ele achou que ele ia driblar o seu irmão de novo. E mandou tudo que podia, o seu irmão simplesmente rejeitou, e a notícia veio, ele não quis seus presentes e vem com 300 homens para te matar. Aí Jacó correu e foi buscar a Deus. E lá, irmãos, ele começou a orar. Você diz, mas Jacó não conhecia. Jacó conhecia muito a presença de Deus. Jacó tinha experiências, irmãos, para passar a noite contando para nós sobre momentos com Deus. Mas o que Jacó não tinha ainda era uma experiência para dizer, eu mantive aquele momento que veio, eu mantive aquilo até que me transformou. Por isso que ele continuava sendo Jacó. Ele viu anjos descer do céu. Ele prosperou. Ele teve tudo que alguém poderia contar, todo tipo de sensação, todo tipo. Não é errado. Mas o errado é você viver só de momentos, só de arrancadas. Você tem que manter. E quando, irmãos, ele viu, a presença de Deus veio, ele pensou assim, por certo ele foi tentado na hora a encerrar sua oração e dizer, obrigado, Senhor, pela tua presença. Mas ele pensou, eu já tive esses momentos muitas vezes. E depois, na segunda-feira, eu estava igual. Era o mesmo Jacó. Hoje eu não saio daqui.
Hoje eu vou manter essa presença. E ele foi, de repente, irmãos, aquilo de alegria, aquilo de gozo mudou para algo mais sublime, quando ele viu uma luz, e daquela luz um anjo apareceu, agora ele poderia encerrar a oração. Não, ele pensou, eu não vou falhar. Ele agarrou o anjo, e o anjo se fez que estava lutando com ele, claro que o anjo podia vencê-lo. E, irmãos, a coisa varou a noite, irmãos. Aquilo quebrou todo o matagal ao redor. E a luta foi. E quando a alva despontava, o anjo disse, me solta, porque a alva já vem. Jacó disse, eu não te deixarei, sem que de tudo não me abençoares. Mas Jacó, o que você quer de bênção? Qual é o crente que viu o anjo? Qual é o crente que viu visões como você, sentiu a presença? Ele disse sim. Vamos dizer, ele poderia ter dito, eu sei, eu tenho sido abençoado, mas eu tenho vivido uma vida de momentos com Deus. E eu não quero mais amanhã continuar sendo Jacó. Eu quero sair daqui mudado. Aí o anjo olhou e disse, tá bom então, como é teu nome? Por certo, ele baixou a cabeça na hora para dizer Jacó, porque Jacó quer dizer trapaceiro. Aí ele disse, então de hoje em diante, tu não te chamarás mais Jacó, mas Israel. Porque como príncipe lutaste com Deus e o venceste. Vencer a Deus? Como pode alguém vencer a Deus? Sim, é quando Deus, você realmente mantém, porque Deus se faz de difícil para você. Porque Ele quer que você realmente demonstre que você quer. Mas o que eu quero chegar aqui, irmãos, quando Jacó sai dali agora, ele saiu diferente. Ele não tinha medo agora de Esaú. Se tivesse que morrer, não tem problema, eu estou bem com Deus. E quando, aquilo que falamos ontem, que a presença de Deus em você, há uma atmosfera ao redor de um crente de 3 metros de circunferência, disse o profeta. E quando o demônio vem como torrentes de água, irmão, ele não passa dali. Não passa. Quando o profeta de Deus estava indo orar por aquele homem de cor e entrou naquela fazenda e não sabia que tinha um touro assassino ali, e o touro veio e ele tentou correr, não dava tempo. Não tinha árvore para subir. Colocou a mão na cintura, deixei a arma no carro, e agora? Vou morrer. Mas quando aquele animal chega, irmãos, e ele entra naquela atmosfera, naquela circunferência, aquela fera se tornou o animal mais dócil. Aquele animal deitou a 1 metro do profeta e não lhe fez dano algum. Outra oportunidade, ele estava cortando grama e de repente, irmãos, bateu na vespeira e aquilo cobriu o corpo dele. Mas ele disse, eu senti um amor tão grande por aqueles bichinhos, que eu disse, me desculpa, eu sei que eu estou errado, eu bati na casinha de vocês, me perdoe. E ele disse que aquilo como um exército, eles se enfileiraram e um por um ia saindo assim, em fila e voltaram para a casinha. É isso, irmãos. E foi o que aconteceu com Jacó. Quando ele sai dali, o seu irmão vinha com 300 homens, porque era uma inimizade antiga, desde jovem. É agora que eu me vingo. Mas quando ele entra naquela atmosfera, ele começa a chorar. Meu irmão, desce e abraça Jacó. Irmãos, é isso que você precisa. Um dia o irmão me ligou e disse, pastor, é o seguinte, tem uma vizinha que vem aqui em casa, cada vez que ela vem, cria uma atmosfera nessa casa. Nós estamos pensando, quer dizer, de não, sei lá, dizer para ela não vir mais. Eu disse, irmão, algo está errado. Não é a atmosfera dela que tem que dominar sobre vocês. É a atmosfera de vocês que tem que ter domínio sobre essa força errada. É isso. Isso é real. Deus quer que nós tenha essa atmosfera. Mas você não pode somente manter-se de momentos com Deus. Parece que no culto você tem poder para torcer o pescoço de cada diabo. Mas quando está na segunda-feira se foi tudo. Por quê? Não mantém a atmosfera. Então, olha só.
Esaú entra naquela atmosfera e se quebranta. E agora Esaú olha e diz assim: meu irmão, é o seguinte, você está viajando, eu tenho meus homens aqui, vamos fazer o seguinte, me acompanhe e nós vamos proteger você por esse deserto. Qual foi a palavra de Jacó? Meu irmão, obrigado por tudo, mas eu vou seguir segundo o passo do rebanho. Quer dizer, eu não vou me apressar. Há pessoas fracas, há outros mais fortes, eu vou seguir segundo o passo deles. Isso, irmãos, é o que Deus quer. Deus não chama nós para correr, Deus chama nós para caminhar, mas um caminhar constante. Você não precisa ter pressa, você só precisa ter constância. Você precisa ter constância, porque quando você tem pressa, você se decepciona. Você vai, você busca, você vai com toda aquela força, o poder de Deus vem, você chora, você rola no chão, e você quer a bênção ali. Na segunda-feira você não vê os problemas de novo, se foi. Não, tenha constância. Não sou contra, irmãos, termos momentos com Deus. O que é isso? Mas o que precisamos é manter isso, amém? Então veja, na mensagem aqui, já vamos encerrando, na mensagem A Crença de Maria, no parágrafo 10, nós lemos aqui, quando o anjo visitou ela, e na mensagem A Crença de Maria, parágrafo 10, olha o que o profeta disse. Preste atenção nisso. Maria e José, noivos, foram no culto. Lá no culto a presença de Deus veio. Mas olha a atitude deles diante daquele momento com Deus. Olha só. E como era de costume, depois do que o culto tivesse terminado, eles iam para a pizzaria, eles iam contar piadas, eles iam para um programa de televisão, para algum entretenimento? Não. Eles sabiam, eu preciso manter o que eu recebi. Era o costume que depois que o culto terminasse, falando de José e Maria, ora, algumas das vezes eles iam para casa, ele ia para casa com ela, o noivo, pois a casa dela era logo do outro lado da colina, onde José, o carpinteiro, estava construindo uma casinha especial. Vocês sabem, era necessário ter um especial e pequeno toque para fazê-la, porque ela seria a casa, né? Para onde ele traria sua pequena noiva. As portas tinham que estar perfeitamente ajustadas, as janelas tinham que estar alinhadas, pois ali seria onde ele passaria sua vida com sua pequena esposa. E depois da refeição do meio-dia, talvez eles tivessem ido à varanda, eles foram no culto, vamos dizer, na escola dominical, eles ouviram a palavra, foram para casa junto. Depois do almoço, eles foram até a varanda e eles olharam em direção daquela casinha e sonhavam com o tempo quando eles estariam juntos, vivendo felizes na casa. E como as rosas estariam ao redor daquelas janelas e assim por diante. Então, após isto, certamente no domingo à tarde, José disse: este parece um dia estranho. E Maria disse: você sabe, desde que eu ouvi o Rabi dizer que este grande Deus que nos trouxe aqui e fez de nós o que somos, que ele não tem que fazer coisas por nós como ele fez no passado, eu tenho pensado por um longo tempo que se este Deus era tão grande nos dias de nossos pais, como ele nos dias de nossos avós, então por que ele simplesmente não é o mesmo Deus hoje? E aí, o que eles estavam fazendo? Conversando sobre o culto. Conversando sobre a Escritura, porque eles foram na igreja e o rabino leu Isaías 7,14. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho.
Aquilo foi simplesmente um bom pensamento, e ela entra na casa e diz: vamos ler algo das Escrituras, apenas onde Deus nos guiar. E ela pegou o pergaminho de Isaías e ela começou a ler, poderíamos dizer, algo como Isaías 9:6, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e ela olha acima com seus amáveis olhos meigos e diz ao seu futuro marido: José, de quem você acha que o profeta está falando? Ora, José disse: Maria, eu creio que ele está falando do Messias que virá. E é por causa disto que nós nos mantemos corrente de sangue limpa e nós não nos misturamos com outras nações, porque algum dia Deus irá enviar o Messias entre nós. O que nós estamos vendo aqui? Eles foram no culto, eles foram para casa, eles estavam namorando, eles tiveram tempo para olhar para a casinha que José estava construindo e pensar no tempo futuro, quando viveriam juntos felizes, mas também foram ler a Bíblia. E Maria perguntou: do que se refere essa profecia? Ela estava pensando naquilo, veja só, então, o final de semana terminou, José voltou para o seu trabalho, e Maria, vamos dizer, na segunda-feira agora, voltou para os seus afazeres. Mas ela estava mantendo a atmosfera do culto. Ela estava mantendo a atmosfera do que ela ouviu. É isso, irmãos. Nós precisamos manter a atmosfera. Ouvir boas coisas. Falar boas coisas. Ter o nosso culto doméstico. Amém? Então chega a segunda-feira, vamos dizer, e ela estava pensando naquilo enquanto ela ia pela estrada bem cedo, enquanto o sol estava se levantando, e ela estava subindo até o poço público para apanhar o seu suprimento diário de água. Normalmente as mulheres vinham um pouco mais tarde para apanhar água, mas Maria de alguma forma foi guiada para ir cedo aquela manhã. E enquanto ela caminhava por ali, pensando naquelas coisas, ela sentiu algo estranho ao redor dela. Quando o anjo visita ela não estava pensando na revista da moda. Ela não estava pensando na fofoca que a vizinha fez. Não, Deus nunca vai nos visitar, irmãos, num tipo de atmosfera errada. Ela ia pensando naquela escritura com sua botija, buscar água, sua jarra, melhor dizendo, para buscar água. E vocês sabem, olha o que disse o profeta, e vocês sabem, é normalmente quando estamos pensando acerca de Deus e mantendo nossas mentes em Deus, que Deus se aproxima de nós. Sexta-feira ali, Capão da Canoa, a irmã, não sei o nome dela, que deu testemunho sobre a filha, ela disse que estava lendo no quarto o livro Geração. Lendo sobre quando a irmã Ratmuse ali disse para o profeta, contando o testemunho, ela disse: tudo isso é verdade. E a presença de Deus veio. E o profeta disse: assim diz o Senhor, peça o que você quiser. E ela pediu a conversão dos filhos. E o profeta disse: eu os dou em nome de Jesus. E a irmã estava lendo isso quando a filha chega, estava desviada. E ela sente algo e começa a chorar. E de repente ela diz: Senhor, isso aconteceu lá, por que não pode acontecer hoje? Algo diz: fale a palavra. E ela diz: eu quero minha filha, salva em nome de Jesus. Poucos dias depois a filha estava retornando. Mas quando que Deus visitou ela? Quando ela estava pensando nas coisas de Deus. É manter a atmosfera do culto. Amém? Então, é normalmente quando estamos pensando acerca de Deus e mantendo nossas mentes em Deus, que Deus se aproxima de nós. E eu penso que este é um dos grandes problemas com as pessoas deste dia. Nós temos muitas outras coisas em nossa mente. Até mesmo quando viemos a um culto de cura, nós nos colocamos a pensar: bem, eu não consegui um cartão de oração esta noite, ou talvez eu não receberei oração. Nós nunca seremos capazes de alcançar muita coisa enquanto mantivermos esses tipos de pensamentos.
Vamos um pouquinho mais aqui, irmãos. No 17. E enquanto ela estava pensando naquilo, ela levantou seus olhos e pensou que tinha visto uma luz se mover. E a pequena virgem talvez amildou seus amáveis olhos angelicais, e ela olhou ao redor e, bem, talvez tenha sido o sol que refletiu fracamente em alguma coisa, ela pensou. E ela vai e vira a esquina, começando a subir para o poço público, ela inclina sua cabecinha novamente, puxa seu chalezinho ao redor de seus ombros, e ela seguiu adiante em seu caminho pensando, o que significa Isaías 9:6? Ela estava pensando na Escritura, ela foi no culto com José, ela voltou para casa, pensando no que tinha sido pregado no culto, ela pergunta para José do que fala o profeta em Isaías 9:6. Quando fala desse menino que haveria de nascer, que ele seria Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. E José disse, sim, está falando do Messias. Você não percebe que nós somos um povo especial, Maria? Você não percebe? Por que nós não nos casamos com outros povos? Porque nós estamos guardando nosso sangue puro, porque Deus vai nos visitar através do Messias. E Maria agora acaba o final de semana, ela volta para os seus afazeres, mas ela estava pensando. E logo ela vê aquela luz. E ela pensa, deve ser o sol que brilhou. E ela continua pensando, o que significa Isaías 9:6? De repente, quando Deus coloca algo no coração de uma pessoa, Ele está pronto para fazer algo. É por esta razão que Ele está pronto a dar ao templo Ângelos um derramamento do Espírito Santo. E enquanto ela estava pensando nessas coisas, após um momento ela levantou sua cabeça novamente e ela teve um sentimento realmente estranho. Eu simplesmente amo sentir a presença do Espírito Santo. Quantos amam sentir a presença do Espírito Santo? Amém? Agora nunca deixe o diabo dizer que você não é digno da presença. O diabo vai tentar mentir isso para você. Se você olhar para você mesmo, para ver se há dignidade em você, você vai ver que não é. Mas se você olhar através de Cristo, Ele te fez digno. Amém? Aleluias. Ela teve um sentimento realmente estranho. Eu simplesmente amo sentir a presença do Espírito. Ele simplesmente dá aquela bendita segurança. Você não tem que vê-lo sempre. E Ele está ali de qualquer forma. E enquanto, escuta aqui, e enquanto ela seguia, e quando levantou sua cabeça novamente, ali estava aquela grande luz diante dela. Talvez a mesma coluna de fogo que guiou os filhos de Israel. Saindo daquela luz veio um grande anjo, o anjo Gabriel, e disse, salve Maria, que significa pare. Bem-aventurada és tu entre as mulheres. Agora olha o que diz o profeta aqui no 21. Ele diz, é duro dizer que outras mulheres foram ao poço naquela manhã, pensando talvez acerca da limpeza que elas teriam que fazer, ou alguma tarefa, ou alguma atividade social na igreja da qual teriam que tomar conta. Mas Maria estava pensando nas Escrituras. Não foram Cleófas e seu amigo na primeira manhã de Páscoa, enquanto eles estavam pensando nas Escrituras, quando Jesus lhes apareceu? E quando ela viu aquele grande anjo, aquilo estarreceu a pequena virgem, e ela parou, e ele se aproximou dela e a saudou. E ele lhe deu uma mensagem. Aquela foi uma mensagem difícil para aquela criança crer, pois ela não era nada mais do que uma menina. E ele deu algo para ela crer, que era mais surpreendente do que qualquer coisa que ela pudesse dar a qualquer um. Amém? Então veja, mas por que, irmãos? Porque ela manteve a atmosfera do culto. Ela não estava vivendo somente de momentos com Deus. Nós precisamos desses momentos, isso traz refrigério, isso traz alegria, mas nós precisamos dizer, Senhor, eu quero resistência para manter isso erguido, para manter o meu braço erguido. Aleluias, amém? Mais um pouquinho no 27 aqui, irmãos, parágrafo 27, olha só. E eu quero que vocês notem outra coisa acerca de Maria.
Ela não esperou, aqui está, irmãos. Ela não esperou até que houvesse algo positivo. Ah, tudo bem, o anjo disse que eu vou ter um filho. Vamos ver, a hora que eu ver alguma mudança no meu corpo, aí eu vou crer nisso. Aí que está o problema. O pastor orou por mim. Vamos ver como é que vai ser, se eu vou sentir alguma diferença. Você não vai alcançar desse jeito. Você tem que tomar Deus em sua palavra. Qual foi a atitude de Maria? Eu quero que vocês notem uma outra coisa. Maria, ela não esperou até que houvesse algo positivo. Ela não esperou até que sentisse vida, ou algum sinal físico de que ela teria aquele bebê, antes que ela dissesse qualquer coisa a respeito daquilo. A palavra de Deus era o suficiente para ela. E ela começou a se regozijar imediatamente. Aí o profeta fala para o templo que ele estava pregando: ó templo Ângelos, se vocês aqui nesta noite soubessem que a vontade de Deus é derramar-se aqui nesta noite, vocês sabem que a vontade de Deus é enviar um avivamento nesta noite. Vocês sabem, é a vontade de Deus enviar um reavivamento nesse tabernáculo. Deus dá a promessa. Pediram-me para ficar. Daí ele segue no 28, ele diz: antes de sair, agora no parágrafo 31, ele diz assim, ó: nós poderíamos ver, antes ainda do 31, ele fala que quando Maria, ela começou a glorificar a Deus, ela estava regando a palavra de promessa. Antes mesmo de sentir alguma coisa. É isso, irmãos. Vamos buscar a presença de Deus, vamos buscar aquele mover de Deus, mas vamos buscar graça. Vamos fazer por onde manter essa atmosfera. Vamos começar a regar a palavra de promessa com o nosso louvor, com o nosso muito obrigado. Obrigado, Senhor, pelo batismo do Espírito Santo. Obrigado por eu ser parte da noiva. Ah, mas eu não senti ainda que recebi. Não importa. Você toma Deus em sua palavra. Ele disse que é para você o batismo do Espírito Santo. Ele disse que o arrebatamento é para você. Agora, você vai precisar sentir, vai precisar ver um anjo para você crer? Não. Se você me vende algo e eu digo: irmão, eu quero comprar isso de você, eu quero comprar esse livro, quanto que é? É R$50. Irmão, eu não tenho tudo para te dar, mas eu te prometo que daqui a um mês eu vou dar. Se você chama um irmão, um outro, ó, eu quero que você assine aqui um recibo, tem essas pessoas, são testemunhas. Você está dizendo que eu não confio em você. E é assim que nós fazemos com Deus. Deus, o Senhor vai me dar? Vou. Então me mostra um sonho para provar. Quer dizer, Senhor, assina um recibo para mim. A tua palavra não basta. Deus vai dizer o quê? Você não confia em minha palavra, filho? Você precisa que eu venha e traga alguém para testificar, algum recibo assinado? Eu falei que o batismo do Espírito Santo é para você. Eu falei: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus e recebereis o dom do Espírito Santo. Pronto. É para você. O arrebatamento é para você. A alegria é para você. Mas você tem que fazer como Maria. 3 coisas principais nós vimos ali. Primeira, foi no culto. E ao voltar, ela manteve a atmosfera do culto e da escritura que leu junto com José. Não foi? Ela manteve. Depois, ela foi meditando naquela. Ela recebeu a presença de Deus, depois ela manteve aquela presença. E aí ela foi visitada pelo anjo. A próxima coisa que ela fez foi regar a palavra de promessa com louvores, com glorificar a Deus, com dizer: louvado seja Deus, bendito é o Senhor, tu me escolheste para trazer, para dar a luz a esse menino, o Messias, tu és maravilhoso.
Mas Maria, tu viu alguma coisa? Tu fez o exame, deu positivo? Eu não senti nada, mas uma coisa eu sei, ele disse. Ele disse. Aleluias. E agora, irmãos, ela vai. O anjo, irmãos, aí que está. O anjo se ausentou dela. Você não pensa que o anjo agora deu a palavra e disse, Maria, é o seguinte, para você saber que isso vai acontecer, eu vou manter, os outros não vão ver, mas você vai ver eu todos os dias do teu lado. Sempre vou estar ali, quando tiver dúvida, fale comigo. Foi assim. O anjo trouxe a palavra e se ausentou de Maria. E Maria o que fez? Depois disso, irmãos, veio lutas. Ah, irmãos, quando ela volta para casa, a razão veio. E agora? Eu não me casei ainda. E agora? José é um homem sério. Quando eu disser para ele que eu estou grávida, ele não vai acreditar. Ele vai me deixar. Eu vou ser apedrejada. E se ela duvidasse a partir dali, irmãos, Deus escolheria outra. Deus escolheria outra que cresce. Não significava, irmãos, de que porque ela foi visitada pelo anjo, aquilo se concretizaria. Não significa que porque Deus te visita num culto, você já tem. Você vai ter que manter aquilo. Vai vir provações, mas você diz, não importa. Se eu for criticado, não importa. Se meus amigos me deixarem, não importa. Eu quero Jesus comigo. Se eu nunca mais sentir a presença de Deus, não importa. Eu sei que Ele é real. Eu sei que Ele é real. Ele disse que eu sou um salvo. Ele disse que esse é o caminho. Se Ele quiser, pela sua graça, me visitar algumas outras vezes, é bem-vindo. Mas se não, eu vou continuar crendo e Ele vai me esperar do lado de lá, na ponta de lá, para me dar a vitória. Aleluias! É isso, irmão. Quando Amrão, pai de Moisés, sofrendo, escravo, apanhando, e os amigos diziam, para nós não tem mais esperança, é morrer aqui como escravo. E de repente um colega ali morria, caía no barro, acabou. E a fé desvanecendo, Amrão voltava para casa, ia para o seu quarto orar. Todos os dias, não era um dia, todos os dias. E ele ficava até madrugada orando e tinha que levantar cedinho para amassar barro de novo. Joquebede, sua esposa, muitas vezes ia lá, batia no quarto e dizia, Amrão, vai descansar. Ele dizia, não posso, eu tenho que orar. Nós precisamos clamar pelo libertador. Joquebede dizia, mas querido, deixa que outros, há jovens para fazer isso, tu já está velho. Ele dizia, e se os outros não fizerem? Eu preciso fazer. Oh, irmãos, mas teve um dia que ele saiu daquele quarto, irmãos, com um sorriso no rosto. Quando ele recebeu a visitação do anjo, disse a Amrão, tu terás um filho, ele será o libertador. Oh, irmãos, ele chegou assoviando no trabalho aquele dia, feliz. Os irmãos de sangue disseram, o que é contigo, Amrão? Que felicidade é essa? Nós seremos livres. Livre quando morrermos. Só isso para nos libertar. Ele, quem sabe, começou a contar e disse, deixa para lá, não adianta eu contar, vocês não crê mesmo. Mas ele estava feliz. Agora, irmãos, pensa. A promessa vem, mas depois vem a luta. O filho nasce. E aí há um decreto do rei. Todo menino vai ser morto. Quando, irmãos, o menino nasce, as parteiras vêm ali, ajudam. Por certo, elas falaram, colocaram a mão na cabeça. Que foi? É um menino. Coitadinho. Vai ser comida dos crocodilos. Joquebede disse, quê? Meu filho, comida para crocodilo? Não, meu filho não. Como não? É o decreto do rei. É assim, irmãos, que as pessoas agem. Nós não podemos agir assim.
Agora não sei o que vai ser de mim. Não, você tem promessa. Você tem promessa. Mas eu não vejo saída. Precisa você ver se Deus está vendo? Se Ele está vendo, é o suficiente. Se Ele quiser me dizer como Ele vai fazer, eu agradeço. Se Ele não me disser, eu continuo louvando, porque eu sei que Ele vai abrir uma saída. Aí ela escondeu o menino por 3 meses. Daqui a pouco não dava mais para esconder. Moisés, Arão, o que vamos fazer? De repente, Arão chega do serviço e disse: Joquebede, tem uma saída. O quê? O que tu vai fazer? Vamos nos livrar do nosso filho. O quê? Se livrar do nosso filho? Tu é mais mau do que Faraó? Como podemos nos livrar do nosso filho? Ele olhou e disse: olha, se nós reter ele conosco, nós vamos perder. Mas se nós o entregar a Deus, Ele o manterá. Ele o manterá. Mas para Arão chegar a isso, irmãos, ele teve que vencer muitas tribulações que via. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Mas a resposta era: entrega para Deus. Entrega para Deus. Você não pode cuidar, mas Deus pode. É que nós não queremos, irmãos. Nós oramos: Senhor, faz isso. Quando Deus começa a tratar com o filho, você corre e cobre. Deus. Não, deixa Deus tratar. Deixa Deus tratar. Se Ele tiver que empurrar na cabeça no pó, você somente continua orando e diz: Deus, pode continuar. Somente me dá força, Senhor, para resistir esse momento. Aí Arão disse: nós vamos ter que se livrar dele. Isso é Bíblia. Se vocês reter a vida, perdê-la-á. Se vocês perder, ganhá-la-á. Ele estava pronto a perder para si mesmo, para ganhar para Deus. E ele disse: nós vamos fazer um cestinho, vocês sabem a história, vamos largar lá no rio. Deus vai cuidar dele. Joquebede olhou e disse: tá bom, eu já vi Deus te guiar outras vezes. Não há problema, Deus vai cuidar. E eles estavam indo ali, levando o cestinho. De repente ele chega no rio. O rio Nilo, irmãos, cheio de crocodilos. Mas quando Deus dirige, irmãos, Deus dirige, não importa para onde Ele manda. Não importa, somente siga Deus, deixa Deus fazer. Aí chega ali, Miriam disse: papai, posso seguir de longe olhando o cesto? Pode, minha filha, só não deixa que eles vejam você. Irmãos, naquela hora, o profeta diz que Deus bradou lá do céu e disse: Miguel, vem cá. Gabriel, vem cá. E ali chamou os anjos e disse: olhe lá embaixo. Olhe lá na terra. Eu ainda tenho pessoas que confiam em mim. Eu ainda tenho. Miguel, traz 10.000 anjos aqui. O que o senhor vai fazer, senhor? Olha, coloca esses 10.000 anjos, faz um corredor no rio Nilo, não deixa ninguém encostar neles. E Miguel olhou e disse: e o senhor vai fazer o quê? Eu vou ficar na ponta de lá esperando ele chegar. É isso, irmãos. Às vezes Deus não fica ali, mas Ele fica lá na frente esperando para te dar a vitória. Aleluias, irmãos. E ali estava, irmãos, Moisés não via, Joquebede não via, Miriam não via, mas havia 10.000 anjos, irmãos, fazendo um corredor por todo o rio Nilo. Por todo o rio Nilo. E o que Deus faz? Conduz o barquinho lá para a casa de Faraó. E Deus diz bem assim: Faraó, você fez um edito aí que todo menino ia ser morto, não é? Pois agora você vai criar meu filho. Agora você vai criar o libertador. E Deus, disse o profeta, jogou um punhado de areia nos olhos do Faraó e ele não via. Ele protegia aquilo como se fosse o maior tesouro que ele tinha. Ele protegia o libertador, aquele que ele queria matar. Quando Deus quer fazer, irmãos, Deus faz. Nem que Ele tenha que mandar o diabo trazer a tua vitória, mas se vai vir, vem. Sim, Ele fez com que o próprio Faraó cuidasse. Aleluias! Mas vocês observaram, depois que Arão foi visitado, veio lutas, veio provações, mas ele teve que continuar crendo. O Deus que me apareceu, o Deus que deu esse menino, vai cuidar dele. Eu não posso mais.
Joquebede, nós não podemos mais, o menino está crescendo, eles vão descobrir, vamos nos livrar dele. Vamos se entregar para Deus. Vamos perder ele para nós mesmos. Vamos perder a nossa vida para nós mesmos. Vamos perder para o nosso eu. E vamos entregar para Deus. Quem perder a vida aqui, ganhar lá do outro lado. Você tem que confiar. É Ele que está no comando. Maria saiu dali depois daquela visitação maravilhosa. O anjo se ausentou, irmãos. Depois de um culto maravilhoso, aquela presença se ausenta, parece, de nós. E as lutas vêm. E o diabo levanta problemas. Mas você vai meditando como Maria diz: Satanás, você acha que vai fazer eu perder o controle? Essa pessoa que quer te tirar do sério, essa pessoa que vem e te humilha, você olha e diz: Satanás, eu sei que é você aí. Eu tenho promessa. Deus me visitou ontem à noite. E eu não vou perder essa presença. Eu vou me calar, eu vou perder para o mundo, mas não vou perder Deus. E aí, irmãos, ela se manteve naquela atmosfera e veio as lutas, provações. Mas logo, irmãos, ela começou a colher os frutos. De repente ela vai visitar Isabel, sua prima. Porque o anjo disse: olha, já vou te dar notícia, você vai receber, vai dar à luz um menino. Isabel, aquela que era estéril, já é o 6º mês da gravidez dela. E lá vai Maria. Quando chega lá, Isabel está preocupada, o menino não se mexia já há dias. O João Batista estava morto no ventre. Mas quando ela chega e abraça Isabel, e disse: eu estou grávida. Isabel diz: como? Você não é casada ainda? O anjo apareceu para mim e disse que o Espírito Santo faria sombra sobre mim. E o que em mim fosse gerado seria do Espírito Santo. E eu colocaria o nome desse menino Jesus. Quando ela falou Jesus, João Batista chutou lá no ventre de Isabel. João Batista ressuscitou. A primeira vez que o nome Jesus foi pronunciado, trouxe à vida um menino que estava morto. Sim, mas Maria estava, irmãos, mantendo a atmosfera. Vamos nos colocar de pé. Deus tem grandes coisas para nós. Deus tem levado vocês de bênçãos a bênçãos, de momentos maravilhosos a momentos maravilhosos. Mas guarde isso: a vitória está em manter a atmosfera. Mesmo quando as adversidades vir, mesmo quando aquela presença se ausentar de você, você saiba, a promessa dele não se ausentou. O anjo foi embora, mas a promessa continuou. Amém? Você não vai esquecer isso? O anjo visitou Maria e depois se ausentou, diz a Bíblia. Mas ela continuou crendo. Ela continuou glorificando a Deus. Enquanto ela glorificava, irmãos, ela regava a palavra de promessa. Glorifique a Deus. O que você tem pedido a Deus? Você tem pedido o seu filho de volta? Você tem pedido cura? Você tem pedido o batismo do Espírito Santo? Você não viu ainda sintomas de que isso já foi alcançado? Mas glorifique a Deus. Glorifique a Deus. Saiba que Ele já tem te dado. Amém? Precioso Deus e eterno Pai, Tu estás nos guiando para algo grande, Pai. E o Senhor quer que nós mantenha a atmosfera. É isso que vai culminar naquela vitória que nós tanto esperamos, Pai. Oh Deus, quando nós vemos Maria, e Maria é o tipo da igreja, Pai. É isso que a igreja precisa fazer, Pai. É se manter na palavra de promessa. Mesmo quando as pressões vierem. Mesmo quando a mente tentar nos enganar e jogar medo. Ela olhava e dizia: Ele falou. Ele prometeu. Pai, que o Senhor possa ampliar isso em nossos corações, Pai. E se alguém aqui entre nós está passando por lutas, por tribulações, Pai, mas eles vão refletir que há algum tempo atrás, eles foram visitados pelo Senhor, e o Senhor disse a eles que estaria com eles. E eles vão somente olhar e dizer: Senhor, mesmo que eu não tenha te visto, eu sei que aquela palavra permanece. Eu tive um dia uma visita do Senhor. Tu me visitaste naquele culto. Tu me visitaste lá no meu quarto. E o Senhor
mantenha a sua palavra. Pai querido, amplia isso, Senhor, e nos ajuda, Pai, ter força, mas também ter resistência, para nos manter nessa atmosfera, até chegar aquele momento, daquele grande impulso de fé de rapto, o qual seremos arrebatados. É o que eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo lhe pedimos, para a glória do Senhor, que a graça do Senhor possa, Senhor, concluir isso em nossos corações, no santo e bendito nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluias.